Irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana na graça de Deus. Pedimos a bênção e a proteção para nós, nossos familiares e amigos. A liturgia desta segunda-feira nos coloca diante de um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento, que é o capítulo 18 do livro do Gênesis, de 16 a 33. Nós temos a figura de Abraão, que conversa com Deus a respeito da conduta do povo de Sodoma e Gomorra. Como nós sabemos, Sodoma e Gomorra eram cidades conhecidas pela sua atitude contrária a Deus, de pecado, de dissolução, e por isso aqui Deus então vai tomar contas a respeito de como estão vivendo os habitantes. E Abraão tem aqui um papel muito importante de interceder junto a Deus pelos habitantes de Sodoma e de Gomorra. É um texto muito bonito e que revela, por um lado, essa oração de intercessão tão importante hoje, e, por outro lado, da parte de Deus, um Deus que se mostra muito compassivo e misericordioso. O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, agravou-se muito o seu pecado, diz o Senhor. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou a mim. Aproximando-se, Abraão disse: Senhor, vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparia o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? Assim diz Abraão. E o Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. E Abraão prossegue: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30? Também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Não a iria destruir por causa dos 20. E Abraão então disse: e se houvesse apenas 10? E ele respondeu: por causa dos 10 não a destruiria. Tendo acabado de falar, o Senhor se retirou, Abraão voltou para sua tenda. Que compaixão, que misericórdia, que paciência o Senhor tem com todos nós. Essa é a mensagem dessa primeira leitura e também desse papel tão belo de Abraão como nosso intercessor. E o Evangelho é Mateus 8, 18, 22. Naquele tempo, Jesus, vendo uma multidão ao seu redor, mandou passar para outra margem do lago. A gente está vendo nesses dias essas travessias, que, como nós já explicamos, tem também o sentido de mostrar que nós temos sempre que nos desinstalar e buscar novas atitudes, buscar nos adaptarmos a situações inesperadas.
Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vais. Jesus responde: As raposas têm suas tocas, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Um outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Aqui aparece a radicalidade do seguimento de Jesus, que mostra que é um segmento exigente e exige pessoas determinadas para poder viver este segmento. E mostra também como muitas vezes aquilo que nós falamos é da boca para fora. Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vais. Pedro também falou isso, né, em relação a Jesus. Depois o negou 3 vezes. Então tenhamos cuidado, né, com aquilo que nós dizemos, porque muitas vezes não corresponde à realidade. E é preciso realmente ter essa liberdade interior. As raposas têm suas tocas, as aves do céu seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então saiba, você quer seguir a Cristo, vai passar por muitas dificuldades e provações, porque Jesus passou. E a questão de sepultar o pai parece um argumento muito válido, né? Honrar pai e mãe. Jesus também vê que muitas vezes essa afirmação é uma desculpa para não seguir até o fim o Senhor. Lógico que devemos honrar nosso pai e nossa mãe, cuidar deles, né? Mas, em primeiro lugar, sempre colocarmos aquilo que o Senhor nos pede na nossa vida. Vamos pedir então essa graça para nós iniciarmos a nossa semana na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde de todo mal e tenha misericórdia dos nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.